Se você tá rodando alguma campanha e o custo dela tá muito alto, ou se você tá produzindo conteúdo e você não consegue alcançar mais pessoas, ou se os seus stories não estão engajando, se seus posts não estão engajando, ou se de repente você não tá conseguindo vender na sua página de vendas. Olha, por mais incrível que isso pareça, existe uma coisa, só uma coisa que você pode fazer pra resolver todos esses problemas de uma só vez. Fica comigo que você vai ver que é muito legal. Se liga, fica ligado, hein? Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engajatech. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque assim como esse vídeo, a gente faz vários outros. Toda semana tem 2 vídeos novos, onde a gente mostra pra você quais são as maiores dicas, as mais secretas, pra você conseguir ter resultado no marketing digital. E aqui, com o conteúdo que você tem aqui, você vai evoluir muito. Não é só ladainha não, tá? A gente é muito direto e o conteúdo daqui é pesado. Bom, antes de te contar qual é esse segredo, qual é essa técnica que pode resolver todos os seus problemas, deixa eu te contar como a gente chegou nela, pra você ter o contexto de tudo. Bom, basicamente, nós temos uma agência que já trabalha há bastante tempo no marketing digital. A gente sempre prestou serviço pra outras pessoas, outras empresas. E quando a gente começou a prestar serviço pra nós mesmos, ou seja, quando a gente começou a divulgar os nossos próprios produtos, a gente não conseguiu aplicar tão bem quanto a gente aplicava pros nossos clientes. E a gente começou a ter uma certa dificuldade de se comunicar, de comunicar aquilo que a gente fazia. A gente tava rodando campanhas e todas elas estavam caras, a gente postava conteúdo e nenhum deles ia pra frente. O que a gente tava fazendo de errado? Mas como eu sempre gostei muito de marketing, gostei muito de testar coisas novas e sempre gostei muito de estudar sobre isso, eu comecei a procurar a fundo e testar várias coisas. E o que eu vou te passar aqui hoje é fruto de literalmente vários anos de estudo e teste. E que é o segredo do que a maioria das pessoas não te contam, nem nos cursos, inclusive. Coisa que só é falada ali nos masterminds da vida, quando você tem que pagar muito caro em grupos fechados, ou que os grandes influenciadores não te contam, que eles utilizam para poder viralizar. Bom, sem mais delongas, o que faz o seu site vender mais? O que faz você ter mais resultado nas suas campanhas? O que faz você reduzir o custo por clique ali nas suas campanhas? O que faz você ter mais engajamento nos seus posts? O que faz o seu conteúdo viralizar? É só uma coisa. E essa uma coisa tá nesse livro aqui, inclusive, que eu gostaria de indicar essa leitura para vocês. O link vai estar aqui na descrição, de um link patrocinado que a gente recebe comissão, caso vocês comprem. Ajuda a gente e vocês também não pagam mais nada por isso. Eu acho que é bem legal essa indicação que eu vou dar para vocês. E essa uma coisa é a narrativa. Você já deve ter ouvido falar disso, você já deve ter ouvido pessoas falarem sobre storytelling, sobre o poder de contar histórias, mas o que eu vejo de gente subestimando esse poder não é brincadeira. Você precisa contar histórias para engajar as pessoas. Não existe forma mais poderosa do que contar histórias, criar uma boa narrativa. Só para você ter uma noção, como eu falei agora há pouco, a gente estava rodando várias campanhas e todas elas estavam performando mal. A gente tinha custos altíssimos por lead e a gente basicamente não sabia o que fazer. Quando a gente encontrou o poder da narrativa, a gente começou a aplicar isso, a gente reduziu o nosso custo por lead de R$5 para R$1. Se você é gestor de tráfego, você sabe o que é o poder de ter um lead a custo de R$1, um lead qualificado, um lead bom, um lead comprador. E a gente só conseguiu isso por causa da narrativa. E hoje, nossos vídeos chegam a 5 milhões de views todos os meses, por exemplo, no TikTok. E isso só acontece por causa da narrativa, onde a gente conta histórias. Eu fiz outro vídeo, inclusive, falando sobre algumas dicas para você conseguir alcançar mais pessoas, onde eu falo de outras técnicas também. Mas a narrativa, ela é a mais poderosa. Contar histórias é o que moveu o mundo até aqui e é a forma que o ser humano gosta de receber informações. Não é à toa que uma pessoa paga um ingresso pra ir sentar numa sala escura e assistir 3 horas de uma história. Não é à toa que as pessoas assistem novela por meses. Não é à toa que as pessoas maratonam séries. Não é à toa. As pessoas amam ouvir histórias. E várias empresas ficaram riquíssimas por fazer isso. Desde Apple, McDonald's, Coca-Cola. E um caso mais claro e nítido sobre isso é a Disney. A Disney basicamente lucra em cima de histórias. Eles contam histórias, engajam as pessoas nessas histórias, depois eles vendem produtos em cima dessas histórias. Eles monetizam as histórias, de tão poderoso que é isso. E as pessoas simplesmente ignoram esse fato e simplesmente chegam na internet e começam a vomitar um monte de coisa que não faz sentido nenhum, sendo que você poderia simplesmente contar a sua história. O que é o stand-up, por exemplo? O stand-up, ele se popularizou tanto porque ele é a forma de se contar piada por meio de histórias, né? Você conta a sua história, você conta seu dia a dia. E não é à toa que história funcione. Tem 3 motivos básicos que fazem toda história funcionar.
funcionar. E eu vou contar essas 3 agora pra você. A primeira e mais direta é que ela simplifica a mensagem. Ela faz uma mensagem complexa se tornar simples. A história ela é capaz de ensinar até as coisas mais difíceis para as pessoas que têm mais dificuldade. Ela realmente transforma a forma de se comunicar. Pensa assim, quando a gente tem que pensar muito, a gente acaba gastando calorias, gasta energia do nosso corpo. E não é isso que o nosso cérebro quer. Por isso que ele afasta a gente de coisas que fazem a gente pensar muito. Então, quando você passa o seu conteúdo em formato de história, quando você conta para as pessoas em formato de parábolas, histórias, você faz com que as pessoas entendam e faz com que o cérebro delas fale: ah, não, tudo bem, isso aqui é simples de entender, eu quero isso. E ele vai buscar isso, ele vai buscar você, porque você é quem tem a mensagem mais simples. O segundo ponto é que a história conecta. Contar histórias é a forma de se comunicar que mais gera conexão entre ambas as partes, porque a pessoa passa a se enxergar naquela situação, principalmente quando você conta uma história com bastante detalhe. Por exemplo, se eu começar a falar pra você aqui de uma caixa amarela, é impossível você não imaginar essa caixa amarela com bolinha vermelha. Eu consigo criar qualquer imagem na sua cabeça, eu consigo pintar qualquer imagem na sua cabeça, e isso é muito poderoso. Eu consigo simplesmente falar pra você imaginar um elefante cor-de-rosa e você vai imaginar, não tem como você não imaginar. E pintar na sua mente é basicamente entrar na sua mente. Quando você conta história, principalmente com detalhes, você entra na mente da pessoa. Você consegue persuadir ela muito mais fácil, porque você já tá lá dentro. Então é muito importante e gera muita conexão. E o terceiro ponto é que contar história é a forma mais fácil de tirar emoções das pessoas. Emoção. Quando você consegue gerar algum sentimento na pessoa de raiva, tristeza, alegria, nojo, você consegue extrair dela a coisa mais importante que você precisa no marketing. E extraindo isso, você vai gerar mais compartilhamento, você vai gerar mais curtida, você vai gerar mais comentário, você vai gerar mais de tudo, mais vendas. Se você conseguir gerar emoção na cabeça das pessoas, no corpo das pessoas, a pessoa vai sentir não só com o cérebro, mas com o coração também. Você vai atingir no lugar mais profundo da pessoa e vai conseguir extrair dela tudo que você quiser. Então, pro marketing, pra sua comunicação, pro seu negócio, isso é muito importante. Comece a separar daqui pra frente todos os comerciais que passarem por você. Os melhores, eles sempre contam uma história, ou pelo menos ilustram alguma história. Isso faz com que essas campanhas sejam tão ricas. Isso faz com que empresas como essas, como Apple, Coca, sejam ricas. Então, essa é a dica de hoje. Crie narrativas pro seu negócio. Como eu falei, esse último lançamento que a gente fez, a gente reduziu drasticamente o lead por criar uma narrativa. A gente começou a contar sobre a corrida do ouro. A gente criou toda uma narrativa. Eu contei a minha história no lançamento. Eu falei o porquê daquilo. Eu usei parábola, eu usei exemplos, ilustrações. Eu fiz as pessoas enxergarem. E isso tocou o coração delas. E eu consegui trazer leads mais baratos, consegui fazer mais pessoas se cadastrarem e daí por diante. Então você pode fazer o mesmo. Se você tem mais alguma dúvida, eu tenho alguns outros vídeos que eu falo sobre contar história também. Eu tenho até falando sobre formatos de história. Então já se inscreve no canal que eu vou postar mais coisas aqui. E se você quer aprender a contar história e ganhar dinheiro com isso também, aqui embaixo tem um link para nossa formação do Copy Hacker, onde a gente fala sobre isso tudo. Onde você vai aprender a praticar isso tanto pro seu negócio quanto para outros negócios, prestando serviço e ganhando muito bem por isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e a gente se vê na próxima.